Bom dia, família. Hoje aqui eu me encontro em um tema muito importante que eu gostaria de saber qual tipo de atributo que vocês pretendem vir encontrar em um homem e vocês, homens, qual atributo pretendem encontrar em uma mulher. Além de somente ter a beleza física aparentemente a oferecer, eu espero aparentemente encontrar atributos em uma mulher semelhante a esses que aqui eu se encontro falando nesse momento. Que ela seja atraente e elegante, não somente na sua aparência física, mas que ela possa vir saber se comportar e reagir perante a sociedade, perante as pessoas, onde quer que ela possa se encontrar no momento, que ela venha ter postura, ser uma pessoa simples, humilde, sincera, verdadeira, transparente, sem necessidade nenhuma de precisar ter que mentir, em hipótese alguma, seja as condições, a ocasião que seja, que possa vir ela se sentir ameaçada ou amedrontada no momento, mas que ela tenha coragem suficiente de impor os seus pensamentos e as suas ideias naquele momento que ali ela se encontra se relacionando com a tal pessoa, para que ela possa vir pôr em pauta os seus problemas e as suas exigências, mas que passa a vir também aprender e ter paciência de passar a ouvir e entender a exigência também de seu parceiro, se caso ele não se encontrar agindo e se comportando da forma que ela esperaria, para que não entrasse em desespero e passasse a vir fazer vexame e chamar a atenção de todos que se encontram ao redor por causa de ciúmes besta e falta de diálogo e de entendimento entre eles dois. Naquela parte, é lógico que nós sabemos ter que ter as nossas divisões e saber realmente o nosso papel e o que a gente precisamos vir fazer e o que deixamos de vir ter que deixar a fazer, para que não possa deixar a desejar a pessoa que se encontra ao nosso lado, para que simplesmente não possamos dar motivo para que ela possa se encontrar se engraçando e dando liberdade, ousadia e oportunidade para outro que possa vir proporcionar exatamente o que ela espera que o atual companheiro ou companheira possa vir se encontrar apresentando. Porque afinal de contas não tem nada a ver o sentimento e o amor que sentimos em ter que concordar e aceitar certo tipo de atitudes e reações que essa pessoa possa se encontrar praticando e cometendo ao nosso lado na maior cara de pau e larga, sem ao menos pensar qual seria a nossa reação e como a gente passaria a vir se comportar nesse tal e exato momento que ali a gente se encontramos sendo afrontado e afrontado, assim, na intenção que a gente tivesse que observar e presenciar aquilo e simplesmente ficar de boca fechada, calada, com medinho de ter que perder a pessoa, só por causa de algumas qualidades que ela se encontra tendo e possa vir se encontrar nos proporcionando ou nos oferecendo, nem que seja somente através do momento sexual que ali possa se encontrar existindo entre nós, e assim ainda se encontrar existindo. Por não ser por esse motivo que possa se encontrar tendo motivo para que possa vir achar que se encontra tendo liberdade de se engraçar e dar liberdade para uma outra pessoa, para que possa vir ter novos romances, novas carícias e novos prazeres através do que se encontra fazendo e se insinuando através de seus atos, atitudes, reações e palavras e encenações. Então eu procuro uma pessoa que seja sincera, transparente, clara, do começo, meio ao fim, que possa vir saber se expressar e conversar sem ter que vir passar a precisar ser estúpida, ignorante e agressiva através de suas palavras, que saiba aprender a ouvir mas também saiba também poder se expressar e pôr o que tanto incomoda, aflige e perturba e tira sua paz através do relacionamento que possa se encontrar tendo ao lado desse tal homem, que aparentemente um dia possa ter amado, ou talvez ainda possa até se encontrar amando, mas não com tanta intensamente como um dia se encontrou amando. Talvez possa ser
consequência do tempo de vida que passaram a se encontrar, então passa a não vir ter tanto interesse, tanto por não ter mais o que falar ou apresentar ou ensinar através do que se encontram vivendo um ao lado do outro, por já se encontrar um sabendo tudo o que precisaria bem saber. Porque o máximo que a gente precisaríamos vir saber não é somente através do sentimento do que a pessoa viveu ou deixou de viver, aprendeu ou deixou de aprender, mas sim como se comporta e demonstram através do comportamento que elas precisam vir se encontrar tendo constantemente através da sinceridade, da verdade, né? Do caráter, da dignidade, do princípio, da honra, para que possa vir realmente manter esse relacionamento vivo, estável, concreto, sincero, real e verdadeiro perante essas duas pessoas que se encontram, para que não exista dúvida, incerteza e insegurança da parte de nenhuma delas, na intenção que elas possam vir confiar de olhos fechados e um passar a ser os olhos do outro, não importa se encontram sendo juntos em um determinado lugar ou se encontra cada um tendo que fazer as suas atividades e as suas obrigações que requerem que sejam feitas e concluídas e realizadas com êxito e com bom sucesso, mas que possam vir saber realmente e não esquecer que se encontra uma outra pessoa que se encontra fazendo parte da vida dela, por mais que ela possa não se encontrar mais aceitando esse relacionamento por algum motivo, por não se sentir mais bem, feliz, satisfeita e realizada e não ter motivo algum para que possam se encontrar, tendo os momentos de alegria e de felicidades e de descontração, um ao lado do outro, mas o respeito e a fidelidade tem que se encontrar vivendo e prevalecendo e fazendo parte desse relacionamento. Caso ao contrário, se não estiver sendo de acordo conforme um espera que o outro possa se encontrar agindo, praticando e oferecendo, nada melhor do que conversar sobre o assunto, colocar um ponto final e cada um seguir o seu caminho, o seu rumo, o encontro da sua felicidade, à procura desse homem ou dessa mulher que possa vir fazer exatamente o que esperam que seja feito e servir de tapete, de brinquedinho e ser manipulado e usado na hora que bem entender e achar que, né? Que a pessoa achar que possa vir fazer o que bem entender com essa tal pessoa por causa desse tal sentimento que se chama amor, que às vezes a gente deixamos se levar de uma tal forma que passamos às vezes esquecer de amar e honrar nós mesmos para ter que agradar e honrar uma pessoa que infelizmente não é nem digno e nem tem esse merecimento de a gente se impor e se entregar tanto, por saber que essa pessoa já não se encontra mais tendo o interesse que um dia demonstrou a ter. Talvez seja por causa das coisas que passavam a vir surgir, imaginar e criar em sua mente como seria aqueles momentos de prazeres sexuais entre aquelas duas pessoas, e no momento que passou a descobrir e saber qual realmente a reação que a pessoa se encontraria tendo, ou talvez por saber na cabeça dela ter colocado por achar que sabia fazer e contornar a situação da melhor forma possível, somente com um simples gesto de amor e carinho e atenção, na intenção de inubriar, enganar e segurar e manter essa pessoa ao seu lado, na intenção que possa se sentir mais esperta ou mais esperto do que a pessoa que se encontra ao seu lado nesse momento. Simplesmente às vezes por abaixar a guarda e tentar demonstrar e resgatar esse sentimento que possa existir ambas partes ou somente da parte de uma só delas. E aí então aquele que se encontra sendo mais dependente, né, vamos se dizer assim, desse relacionamento, por poder esse sentimento não ter morrido por completamente, mas se encontrar adormecendo lentamente até que possa adormecer, pegar um sono e não fazerem mais questão de ter que acordar e despertar esse sentimento que passou a trazer dor, discórdia, desunião, contenda, briga, baixaria e ser o centro da atenção, na atenção de chamar a atenção das pessoas que se encontram ao outro lado, para que possa vir surgir a oportunidade de o inimigo colocar pessoas no caminho, achando que se encontra existindo uma possibilidade e uma chance de poder se envolver com uma pessoa que se encontra se envolvendo com nós,
no momento por causa da situação ou desentendimento e discórdia que possa se encontrar existindo entre essas duas pessoas que um dia juraram de pé junto fazer um ao outro feliz enquanto se encontrasse um ao lado do outro através desse sentimento lindo, bonito, gostoso e prazeroso de viver e ser presenciado e bebido em nossa vida, quando assim a gente se encontra sendo correspondido conforme a gente espera e gostaria que a pessoa pudesse vir se comportar desde o começo, meio ao fim, desde da primeira vez que a gente passamos a ter se envolvido e se relacionado através dessa química que passou a ter existido entre um pelo outro, até que passou a vir existir as indiferenças e as diversidades da vida, que passou a vir infelizmente abalar e mexer com a estrutura desse relacionamento que teria tudo para dar certo, mas infelizmente possa se encontrar não dando tão certo assim como deveria, por falta de comunicação e entendimento entre essas duas pessoas, por não estar se bicando mais como um dia se entendiam. E aí então fica meio complicado e difícil. Gostaria que deixasse num comentário, se fosse possível, qual tipo de homem e de personalidade que vocês tanto procuram e pretendem se deparar e se encontrar com ele, para que ele possa vir ter a oportunidade de fazer parte de sua vida e você da vida dele, para que não possam ter que viver e passar por esse tipo de constrangimento que possa vir existir e surgir e ser lançado através da artimanha e caráter, dignidade e falta de vergonha na cara, vamos se dizer assim, de poder escancarar e assumir exatamente o que se encontra sentindo, se sente algum sentimento que possa vir permanecer ainda unido e junto, que assim seja. Se não existir interesse algum mais por causa da química que passou a vir simplesmente chegar ao fim e acabar e não existir mais, nada melhor do que escancarar e colocar o pingo em cima do i, cada um seguir o seu caminho, na intenção que passa para de ferir, machucar e maltratar e maldizer, e que não possa vir colocar a pessoa nos maus lençol e possa vir colocar a reputação e o nome dessa pessoa na lama, no lixo, através de uma atitude de uma pessoa que possa se encontrar se envolvendo e se engraçando com outra pessoa, se encontrando, achando que possa se encontrar, tá sendo mais esperta do que a outra, por saber que quem se encontra mentindo, enganando e trapaceando não é quem está sendo enganado, mas sim quem está enganando, sendo traidor ou a traidora, que se encontra dando errado na final de contas na história, mas quem passa a ganhar nome e fama é a pessoa que se encontra sendo traído e enganado sem ao menos estar sabendo. E então possa todo mundo se encontrar sabendo e tendo conhecimento do erro e da traição que essa pessoa se encontra fazendo, dessa patifaria e palhaçada. E aí então nós passar a ser o último a saber e ainda ser o primeiro a ser comentado, na final de contas, pela boca de todos que se encontram tendo conhecimento sobre o assunto que se encontra sendo, assunto e atitude que se encontra sendo feito e praticada pelas nossas costas, sem o nosso consentimento e a nossa sem o nosso conhecimento e sem a nossa alvará, a nossa permissão, porque quem vai permitir que a sua mulher se encontre se envolvendo com outro homem, sabendo disso e continuar vivendo com ela? Eu que não viveria, eu não sou, tipo assim, vamos logo já colocar o pingo em cima do i. Eu não seria um corno assumido, não. Isso pra mim que é ser corno assumido. É um homem saber que a mulher se encontra traindo ele de um e diversos homens, ou que seja com um só, e ele sabendo disso ainda continuar se envolvendo e dizendo que é apaixonado e louco por ela. Porque eu não teria esse tipo de atitude de ação e reação. Por mais que eu pudesse amar e ter um grande sentimento, pudesse ser a mulher mais linda e mais gostosa do mundo, não quer dizer que eu teria que sujeitar a me passar por isso, por causa desse sentimento que se chama amor, por uma pessoa que não me ama e não me valoriza e não me respeita e não me ama como eu sou. Não que tenha que vir ser obrigado a aceitar os meus erros, as minhas imperfeições, mas também não tenho o direito de apontar e julgar e condenar, porque afinal de contas, se a gente for ver bem, colocar na ponta do lápis, cada um tem as suas contas e os seus erros, as vir dar contas e tem que pagar por eles. Porque perfeito aos meus olhos só foi Jesus Cristo mesmo, e não existirá outro que poderá ter
ter sido tão perfeito e sem pecado algum a ser cometido, por mais que possa ter se encontrado vivendo perante esse mundo aqui como a gente se encontramos em carne e osso, em vive e a cores, mas não se encontra vivendo mais sobre esse mundo, mas ainda se encontra ainda muito vivo ainda no reino de sua glória, olhando, intercedendo e esperando que a gente possamos se encontrar, nos entendendo e tendo as melhores decisões possíveis para que o inimigo não tenha artimanha ou álibi algum, para que possa se encontrar se filtrando e se envolvendo no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, em nossa vida por completo, para que o nome de Deus possa ser glorificado, mas não quer dizer também por a gente se encontrar tendo uma fé, que a gente passará a não ficar ausente dos problemas, né? E das situações que possam se encontrar surgindo, nem que seja através desse sentimento que se chama amor. Mas o importante é que a gente possamos bem saber lidar com cada uma delas, desse tipo de problema, para que não possamos vir ficar com a nossa mente perturbada, confusa, e chegar ao ponto de ficar fora de si, para que acabasse vindo fazer merda na final de contas e acabar de ferrar com a nossa vida e jogar a nossa vida no lixo por causa de uma pessoa que mal se quer passar a nos notar e nos respeitar e nos honrar pessoalmente, quem diria, pelas nossas costas. O que mais que não poderia se encontrar fazendo? Se a gente na nossa frente já age, já tem certo tipo de atitude e reações, quem diria pelas costas. Só Deus sabe mesmo, e essa tal pessoa que possa se encontrar agindo e pensando que possa se encontrar sendo mais esperta do que a gente, por achar que está sendo o centro da atenção e se encontra tendo motivo e razão para se orgulhar tanto assim, sabendo que não. Então eu gostaria de saber, para que pudesse vir entender e conhecer vocês um pouco mais, qual tipo de relacionamento vocês pretendem se encontrar deparando, vivendo e presenciando na vida de vocês, se assim for possível, né? De vocês conversarem comigo, porque afinal de contas é isso que está trazendo discórdia, desunião e morte e sangue sendo derramado sobre esta terra, por causa de certos tipos de atitude e por causa desse sentimento possessivo de a pessoa às vezes querer ter o controle e o domínio da vida da outra, por se sentir inseguro e aí então passa a vir querer ficar controlando de todas as áreas, de todas as formas, os passos da pessoa, e às vezes passa a ser criado coisas que passam nem sequer existir ou passar pela cabeça da pessoa, ou talvez chegue ao ponto de até passar, mas não ser concluído e praticado em sua vida, por ela saber que se encontra sendo errado, ou ele. Mas o homem fica um pouco mais difícil no momento que ele passa a se encontrar sendo praticamente forçado. A mulher, né? O cara tem que ter um psicológico muito forte também para que ele possa renegar as tentações, para quando se encontra e se depara com as Jezebels da vida, que se conta a esfregar na cara dele e falar me come, me come, me come, e aí fica difícil às vezes também de o cara também às vezes rejeitar, às vezes dependendo da situação e o relacionamento que ele possa se encontrar vivendo e presenciando ao lado da pessoa que se encontra ao lado dele, então passará a ter uma grande porta aberta para que o inimigo possa operar e agir e colocar oportunidade na intenção que ele possa se encontrar saindo gostosão, garanhão, comedor de mulher, né? E acabar depois, na final de contas, na sua velhice, sem nenhuma e sem a outra, acabar na rua da amargura, sem nenhuma e sem a outra, e acabar não tendo ninguém que possa o abraçar, o aquecer e o dizer o quanto o ama e o quanto ele se encontra sendo importante na vida dela, por simplesmente quando ele se encontrava no corpo de um garoto jovem, ele achar que podia ter o direito de se encontrar se envolvendo com de uma e diversas mulheres, por não se encontrar satisfeito simplesmente com uma só, que possa ter os mesmos atributos que todas possam se encontrar tendo em uma pessoa só. Se assim ela estiver disposta a se encontrar, procurando encontrar a felicidade que ela espera e proporcionar essa felicidade que ela também espera receber ao lado desse tal homem, que ela tanto às vezes possa admirar, apreciar e desejar e amar tanto assim, através não só de sua beleza física, mas através da sua beleza interior, que possa se encontrar ainda, mantendo ela ainda presente e ao lado dele, por ele saber os seus
seus atributos e as suas qualidades, seus valores e os seus princípios e o seu caráter. Então, se caso existir alguma pessoa que possa vir ter exatamente esses atributos que vocês se encontram tanto procurando e esperando encontrar em uma pessoa, em alguém, espero que assim que encontrar, que valorize, saiba dar valor e possa fazer de tudo para que possa manter esse sentimento, esse amor, como fosse sempre o primeiro sentimento que passou a existir, que é o que segurará e manterá vocês unidos e interessado um ao outro, como nunca tivesse necessidade de pensar ao fim ou de ser trocado ou trocada por alguém. Por saber que tudo que aquela pessoa espera e precisa, você se encontra tendo a oferecer e transmitir e proporcionar para ele ou para ela, para que não possa existir concorrência e rivais na intenção que possa se encontrar querendo destruir esse relacionamento, que tem tudo para que possa vir dar certo, na final de contas, se assim os dois fizerem exatamente o que precisa ser feito, dependendo de se encontrarem junto ou distante no momento, por causa das adversidades e talvez como posso explicar, as atividades que precisam se encontrar sendo feitas através de cada uma delas, que ali precisa se encontrar em lugares diferentes, mas que possam ser resumidas e concluídas a favor deles dois e da família que possa ser conquistada e constituída através do fruto dos filhos que possa surgir através desse relacionamento que existe ainda entre esses duas pessoas que se encontram se relacionando e demonstrando e dizendo que ainda se amam. Mas espero que não seja somente através de palavras, mas de atitudes, de reações, porque para que não possa vir existir dúvida, incerteza e abalar o relacionamento que possa existir e esse sentimento que se chama amor entre essas duas pessoas que se encontram reunidos. Eu não tenho nada material para oferecer para mulher nenhuma, mas espero que, se causa existisse a possibilidade de alguma se encontrar interessada, que possa se encontrar tendo esses atributos que aqui eu se encontro falando sobre através deste vídeo aqui, que se encontro fazendo nesse exato momento, para que vocês saibam mais ou menos qual tipo de pessoa e de mulher que eu pretendo vir se encontrar até ao meu lado. Caso ao contrário, eu pretendo me continuar sozinho, isolado, sem ninguém, porque antes só do que mal acompanhado.